aí, pessoal do terceiro ano? Então, tudo tranquilo? Então, vamos lá. Na aula passada, a gente viu sobre volume de um prisma, não foi? Então, dado um prisma, então, como calcular o volume. E a gente viu pelo princípio de Cavalieri que a gente reduz todo o cálculo de volume de um prisma, se resumindo ao calcular a área da base multiplicar pela altura, certo? Então, a gente vê que o volume ele vai variar de acordo com o prisma, dependendo da base, da figura plana que for a base do prisma, é que vai variar a fórmula do meu volume, vai variar como eu vou calcular o volume, certo? Então, agora, a gente vai para um sólido que eu pulei para ele porque ele é muito parecido com o prisma, certo? Sendo que ao invés de aqui eu ter outro plano paralelo e ter essa projeção de pontos também no outro plano, o que é que acontece com a pirâmide? Ela só tem um ponto aqui, ou seja, ao invés de ter outro plano aqui, eu tenho um ponto onde todas as arestas que partem do vértice da base se encontram em um só ponto, chamado de vértice, aliás, né? Vértice é todo o encontro dessas arestas, né? Dessas semi-retas. Então, quando eu tenho uma figura em um plano, certo? Essa figura plana pode ser regular, pode não ser regular. Portanto que toda aresta que parta desse vértice da figura do plano, elas partirem para um ponto só, essa figura é chamada de pirâmide, certo? Então, a gente sabe que a pirâmide, já ouvi muito falar em pirâmide, quando fala em pirâmide, a gente remete logo a Egito, mas cuidado, a figura pirâmide, ela pode ter qualquer base. A única condição que a pirâmide tem que ter é que quando todos os pontos que partem do vértice da figura da base converjam em um só ponto. Ou seja, elas todas se encontrem em um só ponto, certo? Aí o que acontece? A pirâmide ela vai variar de acordo com a figura da base. Então, as pirâmides que a gente chama de pirâmide do Egito, elas são as pirâmides de base quadrangular, porque a gente vê que a base dela é um quadrado. Mas a gente tem pirâmide de base triangular, pirâmide de base pentagonal, que é essa que eu coloquei aqui no quadro. A gente tem pirâmide de base hexagonal. E a nomenclatura dessas pirâmides vai ser justamente essa. É uma pirâmide, mas de que base, certo? Então, a pirâmide ela só responde ao fato de se convergir tudo em um só ponto, tá? Dos vértices da figura da base, beleza? Então, eu tenho várias bases, eu tenho várias pirâmides, certo? Então, novamente a gente vai ficar naquele impasse. Lembra de prisma quando a gente foi calcular a área lateral, a área da base, a área total? Essas áreas, elas vão variar de acordo com a figura plana da base, certo? Então a gente não tem uma fórmula para cada uma. Você vai ter que saber que figura é essa, como calculá-la, para poder calcular, seja lá o que for a área lateral ou o volume dessa pirâmide, correto? Então, a diferença entre a pirâmide e os prismas não é nem que seja uma diferença, porque vai aparecer alguns elementos que são mais importantes quando a gente está falando sobre pirâmide, que é esse bichinho aqui amarelo, certo? Que eu tracei aqui de amarelo, que você observa que ele é o quê? Ele é a distância, isso aqui é uma pirâmide de base pentagonal. Isso aqui ele é o centro da pirâmide, aliás, desculpa, o centro do pentágono da base, certo? Então, a distância do centro ao meio de uma aresta lateral, uma aresta de base, desculpa, aresta lateral não. A distância do centro à aresta da base, formando um ângulo de 90 graus, ou seja, a altura, a distância do centro a aresta da base formando um ângulo de 90 graus, também é a altura, certo? Então, essa distância é chamada de apótema da base, certo?
E a gente também vai ter o apótema da pirâmide, que ele vai ser justamente a distância do vértice lá em cima até a aresta da base, também formando um ângulo de 90 graus aqui na base, certo? Então a gente tem o apótema da pirâmide e o apótema da base. Esses elementos eles vão lhe auxiliar na hora de calcular algumas coisas do triângulo. Lembra que o triângulo, certo? Que se eu for dado um triângulo qualquer, para calcular a área do triângulo, a gente sempre precisa da altura. Caso ele seja um triângulo equilátero, a gente tem como botar a fórmula da área em função de um lado, mas não significa necessariamente que a gente não precisa utilizar a altura. A gente sabe que para calcular a área de um triângulo, a gente multiplica a base pela altura e divide por 2, onde esse cara aqui é a base e essa distância aqui é a altura, certo? E a gente também, então, a gente tem que relacionar sempre a altura. A altura da pirâmide, por falar em altura, que eu não tinha falado, a altura da pirâmide é a distância do centro da figura da base até o vértice lá em cima. Então, essa figura pode ser um hexágono, um pentágono, um triângulo, pode ser o que for, certo? Então, firma isso. Então, a pirâmide, ela varia, a gente não só tem pirâmide, as pirâmides, quando for falar em pirâmide, não pense só na pirâmide do Egito, naquele tipo de pirâmide. Pirâmide, a gente tem vários tipos, várias bases, certo? Aquelas do Egito são as pirâmides de base quadrangulares, certo? São pirâmides de base específica, certo? Mas a gente tem pirâmides para todas as bases possíveis. É óbvio que a gente vai estudar sempre as que tem base e figura regular, né? Porque a gente sempre está estudando desde a área de figuras planas, que a gente está trabalhando com figuras regulares. Então, eu posso ter uma pirâmide com a base em formato de um E. Posso, mas um E, ela não é uma figura regular, certo? A letra E. Então, na pirâmide, a gente pode calcular todas essas informações aí, com a área da base, a área lateral, a área total e o volume. Então, a área da base, a gente sabe que a área da base vai ser a área da figura regular. Então, eu não tenho o que fazer aqui. A área da base vai ser a área da figura regular aí, que forma a base, que está no plano. Então, aí pode ser, se for um pentágono, para calcular a área de um pentágono é 5 vezes a área de um triângulo equilátero, porque o pentágono ele é uma figura regular, certo? E todos esses triângulos aqui são triângulos equiláteros, beleza? Então, a área lateral. Então, lembra que no prisma, a área lateral do prisma, independente de que base for, eles vão ser sempre retângulos, porque a gente sempre fica com aquelas laterais retangulares, né? Independente das figuras que formem a base. No caso da pirâmide, as nossas figuras laterais serão sempre triângulos, certo? Porque como ela converge aqui em um ponto e todas as arestas que partem da base se encontram em um ponto, então vão sempre formar triângulos com as arestas do lado da figura da base, certo? Então, eu sei que vai ser a área lateral, ela vai ser N vezes, quando eu falo N vezes, esse N vai depender da quantidade de lados, ou seja, da quantidade de triângulos que essa figura vai ter. Porque você observa que o número de lados, ou seja, o número de triângulos laterais, ele coincide com o número de lados da figura da base. Então, se eu tenho aqui 5 triângulos laterais, a minha base ela é um pentágono, certo? Então, vai ser N vezes a área do triângulo, que é base vezes a altura, dividido por 2, certo? Então, vai ser N vezes a área de um triângulo. Basta calcular um que você vai saber os outros, porque todos esses triângulos são iguais, certo? São congruentes, beleza? A área total, então a área total vai ser a soma da área lateral, a área total é a área lateral mais
Diferente da do prisma, o que é que altera? Na do prisma, quando eu vou calcular a área total, eu tenho que incluir outra base aqui, né? Porque ele tem a tampa e tem o fundo, então ele tem duas bases, certo? Então, quando eu queria calcular a área total, eu multiplicava por 2 a área da base e somava a área lateral. No caso da pirâmide, eu não tenho a tampa, né? É só um ponto. Então, só tenho uma base. Então, vai ser a área lateral mais a área da base, vai ser sempre a área total, certo? E o volume também tem uma pequena alteração, certo? Essa alteração, ela também tem a ver com o princípio de Cavalieri, ela também vai ser em função da área da base e da altura, sendo que ela vai ser, o volume de uma pirâmide, ela vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. Eu vou botar Hzão para dizer que é a altura da pirâmide, tá? Vou ter aqui Hzinho, que é a altura, e nesse caso aqui, esse Hzinho é o apótema da pirâmide, tá? Já que eu quero calcular a área lateral, esse triângulo aqui, a altura desse triângulo aqui da face, ele a altura dele é justamente o apótema da pirâmide, beleza? Então, o volume da pirâmide, ele é 1/3 da área da base vezes a altura. E isso foi observado como, porque, então quer dizer que é o volume de um prisma de base triangular dividido por 3. Que prisma é esse que dividido por 3 vai dar a área do triângulo, né? Então, observou-se que um prisma de base triangular, certo? Eu pego um prisma de base triangular, onde a tampa e o fundo são triângulos, eu consigo fatiar esse prisma em 3 figuras que têm o mesmo volume, certo? E essas 3 figuras formadas são pirâmides, certo? Pirâmides que têm volumes iguais. Então, a gente vê que para calcular o volume de apenas uma pirâmide, basta, é como se eu pegasse o volume do prisma inteiro e dividisse por 3, certo? Então, o volume da pirâmide, ele é 1/3 do volume do prisma. Então, ele é 1/3 da área da base vezes a altura, que é o volume do prisma, certo? Aí, sabendo disso, vamos dar uma olhadinha nessa pirâmide especial. Essa pirâmide chamada tetraedro regular, certo? Que pirâmide é essa? Ela é uma pirâmide excepcional, certo? Na mesma forma que o quadrado, no quadrado a gente tem o cubo, que ele é uma figura totalmente com todas as suas faces iguais, todas as suas arestas com a mesma medida. Ele é uma figura que é peculiar pela sua igualdade de lados, de faces. O tetraedro regular, no mundo das pirâmides, ele é o bonitinho, ele é o perfeitinho, ele é o que tem todas as faces com triângulos equiláteros. Logo, se todas as faces dessa pirâmide são triângulos equiláteros, todos os lados, ou seja, todas as arestas que formam essa pirâmide também são iguais, né? Porque todos são triângulos equiláteros e todos esses triângulos equiláteros são iguais, então suas arestas, todas as suas arestas têm a mesma medida, certo? Então, o tetraedro regular, ele é uma pirâmide de base triangular, onde a sua base ele é um triângulo equilátero, certo? E suas faces laterais também são triângulos equiláteros, ok? Então, sabendo que a gente pode pegar um triângulo, certo? A área do triângulo equilátero e pôr em função do lado, ou seja, basta saber a medida de um lado de um triângulo equilátero que a gente consegue calcular a área dele, diferentemente do normal, que a gente precisa de 2 dados, né? A gente precisa da base e da altura, certo? Então aqui a gente consegue descobrir a área apenas sabendo o lado, com essa forma que a gente já deduziu lá no vídeo de figuras planas, né? Então, sabendo disso, vamos plotar aqui, vamos pegar esse tetraedro regular aqui, eu vou dizer, vou mudar para ser L, todo mundo, eu vou chamar de Z. Vou chamar de Z. Então, o lado, vou mudar até a cor, o lado dessa
desse tetraedro mede Z, certo? Então, todos os seus lados mede Z, beleza? Então, observe que o tetraedro, ele tem 4 vértices, né? 1, 2, 3, 4 vértices. Tem 4 vértices e tetra vem de 4, então ele tem 4 vértices. O número de vértices de uma pirâmide é igual ao número de faces. Então ele tem uma face aqui, 2 faces aqui, a face de frente e o fundo. Então ele também tem 4 faces, certo? Então ele tem 4 vértices, 4 faces e quantas arestas? Então ele tem 3 arestas de base e aqui 1, 2, 3. Ele tem o triângulo de base e tem os 3. Tem o triângulo aqui e tem as 3 arestas partindo do vértice aqui, ligando esses 3 pontos. Então, ele tem um total de 6 arestas, né? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 arestas, 4 vértices e 4 faces, tá? Então, a área da base desse menininho, como é a área do triângulo equilátero e o lado mede Z, então vai ser Z ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Esse seria a área da base, a fórmula da área da base de um tetraedro regular. A área lateral. A área lateral eu tenho 3 triângulos de face lateral, então vai ser 3Z ao quadrado raiz de 3 sobre 4, certo? Ou seja, é 3 vezes a área da base. Então, a área total são 4 vezes a área da base ou a área lateral. É só somar os dois, né? Quando somar os dois, a gente vê que vai ser 4 vezes a área do triângulo equilátero. Então, isso aqui vai ficar 4 vezes Z ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Aí o que é que acontece? Morre. Então, eu boto o volume mais embaixo aqui. Então, a área total é Z ao quadrado raiz de 3. Então, a área total de um tetraedro regular é só a medida do seu lado elevado ao quadrado multiplicado pela raiz de 3. Beleza? E por último, o volume, ele é 1/3 da área da base. Vai ser 1/3 de Z ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Aí, multiplicação de fração, multiplico de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Então, isso aqui vai ficar Z ao quadrado raiz de 3 sobre 3 vezes 4, 12. Então, essa é a medida do volume de um tetraedro regular, tá? Só deduzindo aí, beleza? Então, pra gente fixar o assunto, peguei 2 questões do livro. Uma, a questão 14 da página 493 e a questão 3 da página 489. Questões básicas, certo? Pra gente ir resolvendo, vendo a aplicabilidade. Na questão 14, ele diz o seguinte: o octaedro regular, isso aí é um octaedro regular. Ah, mas a gente não está estudando octaedro, a gente está estudando pirâmide. Mas observe que o octaedro, ele é como se fosse 2 pirâmides de base quadrangular coladas no fundo, certo? Coladas no fundo. Então, se eu quero calcular, como a questão vai pedir o volume de um octaedro, basta calcular o volume dessa pirâmide de base quadrangular e multiplicar por 2, certo? Então, ele diz que a aresta desse octaedro são todas iguais e medindo 3 centímetros. Aí ele pergunta qual o volume. Então, o que eu tenho que calcular aqui é o volume do triângulo, certo? Eu vou olhar só para o triângulo de cima, certo? Então, para calcular o volume desse triângulo, eu preciso da área da base e da altura, certo? Note que a área da base vai ser básico porque
a base ela é um quadrado. Eu já sei que o lado mede 3, então eu já sei quanto é que mede a área da base. O problema vai ser descobrir a altura. Note que a altura ela não está explícita. A altura é essa medida aqui, né? Que é a distância do centro da figura até a base. Então, o que é que eu vou fazer? Vou chamar as entidades aí. Vou chamar a Pitágoras da tumba, certo? Lá dos confins. Vou chamar a Pitágoras das cinzas para me ajudar a resolver essa questão aí. Porque eu não tenho essa medida aqui que eu quero, que é o H, certo? Vou chamar ele de Hzão, que é a altura da pirâmide, certo? Eu não tenho ele. Então, eu sei que aqui mede 3, se tudo mede 3, então metade mede 3 sobre 2, certo? H é o que eu quero saber, me falta outra informação ali, ó, para poder descobrir esse Hzão, que é, quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é o apótema da pirâmide, certo? E eu vou achar esse apótema da pirâmide chamando as entidades pitagóricas de novo. Pega essa face aqui, imagine essa face, eu estou pegando essa face desse octaedro aqui e eu vou jogar ela aqui, para vocês visualizarem melhor. Essa face ela está assim, ó. Isso aqui no meio é o apótema da pirâmide, certo? Aqui embaixo mede 3 centímetros e aqui mede 3 centímetros, porque a gente sabe que todos esses lados medem 3 centímetros, certo? Então, vamos calcular quem é o apótema, pega essa informação, joga aqui, descobre a altura, com isso calcula o volume dessa pirâmidezinha e multiplica por 2 e a gente acabou a questão, certo? Então, vamos trabalhar. Então, primeiro eu quero calcular o apótema. Pitágoras aqui, né? Hipotenusa aqui. Lembre que eu só vou considerar metade desse triângulo. Aqui é o apótema, aqui é 3 e aqui é 3 sobre 2, porque é a metade da aresta da base. Então, a gente aplica Pitágoras aqui e vai ficar 3 ao quadrado igual a P ao quadrado mais 3 sobre 2 ao quadrado, certo? Então, isso aqui vai ficar 9 menos 9 quartos é igual ao apótema ao quadrado. Estou fazendo rápido, tá? Então, aqui para cá eu vou ter o quê? Que apótema vai ser quem? Vai ser 9 menos 9 quartos, é 4 vezes 6 menos 9, 6, 7, 8, 9, vai dar 27, né? 36 menos 9 vai dar 27. Então, vai ficar 27 quartos. Vai ficar a raiz quadrada de 27 quartos. Eu não vou nem calcular. Por quê? Porque quando chegar aqui, eu vou querer o apótema ao quadrado. Então, eu vou até deixar assim, ó. Vou deixar AP ao quadrado é igual a 27 quartos, tá? Vou deixar essa informação desse jeito, porque quando chegar ali, a gente vai precisar dele ao quadrado também, certo? Então, agora vamos descobrir o Hzão, certo? Para descobrir o Hzão, aí a gente vai. AP ao quadrado é igual a Hzão ao quadrado mais 3 sobre 2 ao quadrado, certo? Então, quem é AP ao quadrado? É 27 quartos. Então, vai ficar 27 quartos menos, já estou passando esse cara para cá, 9 quartos vai ser igual a H ao quadrado, certo? Então, aqui subtrai 27 menos 9 vai dar 18, né? Então, vai ficar 18 quartos. Então, esse aqui, H, vai ser a raiz de 18 quartos, certo? 18 não tem raiz. Quem é 18? 18 é 9 vezes 2, não é?
9 eu sei que tem raiz, que é 3. Então, eu posso escrever isso aqui como 3 raiz de 2 sobre 2, porque a raiz de 4 é 2, certo? Centímetros. Todas essas unidades aí estão, tá? Então, a altura é 3 raiz de 2 sobre 2 centímetros. Vamos para o volume. Aí, vamos lá, vamos subir. Então, agora eu quero o volume da primeira pirâmide. Eu vou calcular o volume da pirâmide só depois eu multiplico por 2. Então, o volume da pirâmide vai ser a área da base vezes a altura, 1/3, né? 1/3 da área da base. Vou escrever assim. Sobre 2. Epa, sobre 3. É 1/3. Certo? Vamos substituir a área da base. A área da base é a área do quadrado, que é 3 elevado ao quadrado, né? Aqui vai ficar 3 ao quadrado vezes a altura, que eu deveria ter chamado de Hzão, que é o Hzão aqui que eu estou usando, tá? O Hzão a gente já descobriu que é 3 raiz de 2 sobre 2. 3 raiz de 2 sobre 2. Tudo isso sobre 3. Certo? 1/3 daqui morre com o 3 dali, tá? Que a gente vai multiplicar o primeiro pelo inverso do segundo e aquilo ali vai ser cancelado, certo? Então, eu vou ficar o quê? Com 3 vezes 3, vai sobrar um 3 aqui, 3 vezes 3, raiz de 2 sobre 2. Então, no final das contas, isso aqui vai ficar o volume da pirâmide vai ser 9 raiz de 2 sobre 2 centímetros cúbicos, certo? Mas a questão não quer o volume da pirâmide, ela quer o volume do octaedro. Então, o volume do octaedro é aquilo ali multiplicado por 2. Quando eu multiplicar isso aqui por 2, o que é que vai acontecer? Vai morrer esse denominador 2 aí. Então, o volume do octaedro vai ser 9 raiz de 2 centímetros cúbicos. Essa é a resposta. Beleza? Tranquilo? Então, é chatinho, né? Porque a gente teve que recorrer a várias outras informações. Primeiro, para achar a altura daqui, a gente precisava achar primeiro a apótema daqui. Então, em pirâmide, você vai sempre, volta e meia, tá recorrendo a Pitágoras ou alguma coisa do mundo dos triângulos que a gente usa para descobrir outras informações, certo? E a última, que é uma facilzinha light para a gente dar uma relaxada, ele pede para você dizer quantas faces, quantas arestas e quantos vértices. Aí eu botei só 2 opções aqui. A primeira, que tem 6 vértices. O que é que eu falei a vocês com relação às unidades da pirâmide? Eu sei que o número de vértices, quantos vértices eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é uma pirâmide de base pentagonal, porque eu tenho os 5 vértices da base mais 1. Então, eu tenho 6 vértices e tenho 6 faces, ou seja, o número de vértices e o número de faces são iguais, certo? Porque eu botei as 5 faces mais uma. E no caso da aresta, quantas arestas eu tenho aqui? Eu tenho as 5 arestas laterais mais as 5 arestas da base, me totalizando 10 arestas, certo? Então, se essa figura ela tem 6 vértices, então eu sei que faces ela também tem 6, coincidentemente é a nossa figura, né? Certo? Então, se ela tem vértices 6 e número de faces 6, quantas arestas ela tem, né? Então, ela tem o total de arestas, que é, no caso, o total de vértices são 6, não é? Então, se você subtrair 1,
Ou eu posso fazer o seguinte, o número de vértices de arestas vai ser igual ao dobro do número de vértices menos 2. Você observa, eu não tenho 6, e aqui não é 6. 6 mais 6 dá 12. 12 tirando 12 eu tenho 10. Então o número de arestas é igual a 10, certo? Observa aqui no tetraedro. Quantas arestas eu tenho, quantas faces eu tenho, quantos vértices eu tenho? Eu tenho 4 vértices, eu tenho 4 vértices e 4 faces, no totalizando 8. Vértices mais faces igual a 8, certo? Quantas arestas eu tenho? 8 tirando 2, que vai ficar o quê? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, a aresta, eu posso sempre pensar que ele é o dobro do número de faces ou de vértices que são iguais, ou então a soma do número de vértices mais o número de faces, tirando 2, certo? Então aqui, eu tenho que vértices mais faces dá igual a 10. Eu sei que o número de vértices mais o número de faces, os números de vértices e o número de faces de uma pirâmide, eles são iguais. Então, se são iguais e a soma deles é 10, quanto é que vale cada um? Cada um vale 5, né? Então, temos que o número de vértices é igual a 5, o número de faces é igual a 5. E o número de arestas? Então, o número de arestas vai ser o quê? O número de vértices mais o número de faces vai dar 10. Subtrai 2, fica 8. Beleza? Tranquilidade. Então, a aula foi grande, foi longa. Eu espero que tenham gostado, certo? Qualquer dúvida, mandem lá na plataforma. Eu vou estar fazendo feedback aí das atividades que vocês enviaram, tá? Em breve, porque é muita coisa para fazer, mas eu vou retornar a nota de vocês, beleza? Tudo tranquilo. Então, até a próxima.